Bom, pessoal, vamos lá. Como eu prometi para vocês, estou gravando essa aula, aula de número 6, né? Para quem começou lá desde o início. É, a gente já está quase no finalzinho do livro que a gente está estudando, que é O Dinheiro Atrai Dinheiro, de Esther Hicks e Jerry Hicks. Tá? A gente está gravando, está estudando esse livro, tá? É, E a gente já está bem andado, ó. Tem só mais um pouquinho, e aí o livro acaba. Esse capítulo, essas páginas que a gente vai falar hoje, é mais ou menos entre a 230 e a 255, mais ou menos, tá? Me chamou muita atenção essa parte do livro, porque fala sobre carreira, que é uma coisa que toca muito lá dentro de mim, porque, né, eu vim da área de recursos humanos, vejo muitas pessoas me procuram, né, para saber sobre carreira, sobre crescimento, e é bem interessante porque fala bastante, né, da visão de Abraham sobre o que é carreira, né, e isso me tocou muito fundo, assim, por eu trabalhar nessa área, né, por eu ser de recursos humanos, por eu ter vindo dessa área, né, de conhecimento, há muitos anos trabalhando com isso, né, então me chamou muito a atenção, e aí o tema, né, que eu resolvi escolher como título dessa aula é Escolha Sua Carreira e Encontre Sua Liberdade, tá? Bom, o livro é esse, né, a base do nosso estudo, Dinheiro Atrai Dinheiro, de Esther Hicks e de Jerry Hicks. Para quem está chegando agora, né, para quem não acompanhou as outras aulas, a gente está fazendo estudo desse livro em específico, e para quem não pegou lá desde o início, né, eu já falei isso algumas vezes para vocês, né, mas vou repetir aqui para quem chegou agora. Esther Hicks e Jerry Hicks são dois americanos que falam muito sobre prosperidade, sobre dinheiro. Eles são autores também daquele Peça Ser Atendido. Eles também falam, eles participaram, eles têm, né, uma participação naquele documentário é, sobre a lei da atração. Então, são pessoas muito conhecidas, o Jerry já não é mais vivo, mas a Esther é. Então, eles têm muitas obras, e neste livro em especial, né, eles falam como atrair dinheiro, sob a visão de uma entidade, um ser de vibração mais elevada, que conversa com o Jerry, especificamente nesse livro. E o Jerry é quem faz as perguntas e transcreve, né, o que ele recebe como resposta desse ser mais elevado, de vibração mais elevada, em relação a várias coisas sobre o dinheiro, tá? Nesse momento aí, né, para quem chegou agora, quebre as barreiras aí das crenças, né, limitantes, abra sua mente para aquilo que você veio buscar. Se você está aqui, você veio buscar a resposta de alguma coisa. Então, abra sua mente, tente entender, né, o conteúdo em si e veja se faz sentido para você, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre carreira e felicidade, né, sobre alegria, sobre como ser feliz com a carreira que a gente escolhe e o que que é carreira na visão deste livro, né? O que que a gente vai falar um pouquinho hoje? A gente vai aprender como alinhar a carreira e os valores pessoais e o propósito de vida, garantindo mais satisfação no trabalho, a tríade da realização pessoal, então, entender a liberdade, a alegria e o crescimento como coisas fundamentais para você ter uma vida plena, algumas ferramentas de autoavaliação que eu coloquei como exercício, e desapegar um pouquinho de expectativas externas, que criam barreiras para nós, e o segredo do alinhamento vibracional com a sua carreira e o dinheiro.
tá? Então, é um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. Bom, eu coloquei essa imagem que eu achei bem interessante, né? Tem um ar de liberdade, né? De encontro com tudo, assim, é uma imagem que chamou bastante atenção, e a gente vai um pouquinho para reflexão, né? Como construir uma vida de sucesso verdadeiro? Carreira, felicidade e alinhamento, né? A gente vê, assim, frequentemente, muitas pessoas procurando pelo seu propósito de vida, pela sua missão de vida, sentem que falta alguma coisa, não sabe direito o que que é, né, especificamente o que que é, e tudo isso tem a ver com liberdade, né? A gente busca pela liberdade, pelo ser livre, e a nossa carreira deve refletir isso, seja ela qual for, tá? É, e é por isso que muita gente está nessa busca desse preenchimento de um vazio que não sabe direito o que é com relação à carreira, né? Às vezes a pessoa estuda tudo, conhece a fundo, né, os temas da carreira que ela escolheu, é um excelente profissional, trabalha em grandes empresas, mas falta alguma coisa. O que é essa coisa que está todo mundo procurando ultimamente? Parece que depois da pandemia ficou mais intenso isso, né? Esse ser de significado, esse ser de propósito, de legado, né? O que é isso tudo que a gente está buscando? E tem algumas respostas nessa parte do livro que eu achei muito interessante para a gente poder falar um pouquinho, tá? Bom, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o paradigma da carreira, né? O que é carreira para você? Né? Para mim, carreira pode significar algumas coisas, para você pode significar outras. Então, o que é o significado de carreira para você? Quando você para fazer essa análise, ela é uma análise um pouco profunda, né? O que é carreira? O que é trabalho para você? Existe a diferença entre trabalho e emprego, né? Você tem emprego ou você tem trabalho? Você tem uma carreira ou você acha que você não tem uma carreira? Quando você pensava lá atrás, né, e a gente vai falar um pouco disso também mais lá na frente, que isso é uma coisa que a sociedade instituiu, quando a gente é pequeno, né, sempre alguém pergunta pra gente, o que você quer ser quando crescer? O que você brincava de ser quando você era criança? Né? E aí eu deixo um pouquinho essa reflexão aqui do paradigma da carreira para a nossa conversa de hoje. Quem definiu o que é sucesso na sua carreira? Foi você mesmo que definiu o que era sucesso para você, ou você se compara com outras pessoas para se espelhar no sucesso delas, na carreira delas, e aí tentar trazer isso, se encaixar isso, colocar isso em você, né? A gente fala um pouco de carreira, né, quando a gente era pequeno, que perguntavam para nós como que a gente respondia, e aí tem uma tradição atrás disso tudo, né, sobre carreira. O que é carreira na tradição, na sociedade, né, naquilo que falam para nós? É a escolha de uma profissão que você vai trabalhar até a aposentadoria. Essa é a tradição. E tem essa mãozinha segurando, né, uma balança, que é justamente a nossa mão que está essa visão, né? Qual que é a nova visão? Carreira como expressão do seu propósito e do seu alinhamento interior. E essa é a proposta que o livro traz, essa nova visão, tá? Tem a tradição, que é aquilo que contaram para nós desde que a gente chegou nesse mundo, né? Que você tem que, com 18 anos, 19 anos, escolher uma carreira para o resto da vida, e estudar e pegar seu diploma, porque diploma é tudo que vale, né? E eu confesso que eu sou muito pautada nessa tradição, tá? Eu gosto muito de estudar, mas também por conta, eu olhando, fazendo minhas análises, por conta dessa percepção de tradição, que você tem que ter um diploma, que você tem que ter conhecimento naquela área, e que aquilo você vai fazer até aposentar, né? Me peguei muito nessa tradição estudando essas páginas. Mas o livro traz essa nova visão de carreira como expressão do seu propósito com o seu alinhamento interior. Então, nesse iniciozinho, a gente já deixa várias questões reflexivas, né, para a gente pensar um pouquinho, o que é carreira para você, quem definiu o que é sucesso de carreira para você, na sua carreira, né,
Onde você foi buscar essas comparações, esses modelos? Quem que te contou que carreira era isso, era aquilo, né? E aí olhar um pouquinho o que a sociedade fala sobre carreira e o que esse livro traz sobre visão de carreira, essa nova visão de carreira, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de crenças e escolhas, né? A visão tradicional fala que a gente tem que escolher uma carreira lá na juventude e seguir ela por toda a vida, né? Até aposentar. E isso é cobrado de nós, e o Jerry fala sobre isso muito claramente, né? Que quando ele era pequeno, ele tinha várias percepções de carreira, né? Então, lá no iniciozinho, ele viu o leiteiro deixando leite na casa dele, e ele queria ser leiteiro. Depois, um dia, o policial de estrada, né, a polícia rodoviária, parou a mãe dele, fez a mãe dele parar, na verdade, né, porque lá nos Estados Unidos a polícia, né, vem atrás de você, faz você encostar, né, no acostamento, e, né, a polícia que vem até o seu carro para pedir seus documentos e tudo mais, e aí ele se encantou pelo policial, porque o policial fez a mãe dele fazer uma coisa, o policial meio que mandou na mãe dele. Ele achou aquilo incrível, então ele queria ser policial, porque lá no fundo da ser criança dele, ele queria mandar na mãe dele, né? Já que o policial mandava na mãe, fez a mãe parar, ele queria ser policial. Depois ele conta que ele quebrou o braço, e aí ele foi ao médico, o médico, né, conseguiu consertar o braço dele, e aí ele queria ser médico. E depois a casa de alguém pegou fogo, ele viu aquele trabalho extraordinário do bombeiro, e ele queria ser bombeiro. Então era muito mutante, né, essas escolhas dele enquanto criança. E aí ele ficou adulto, e ele percebeu a pressão real, né, que existia para se escolher uma carreira muito cedo, assim, 18, 19 anos, né? E ele sentiu aquela pressão e ele não sabia direito o que ele queria fazer, né? E aí ele sentiu aquela pressão, você tem que escolher, você tem que escolher, você tem que escolher. E aí a entidade, né, esse ser de vibração mais elevada, pergunta para ele, né? Mas o que é carreira, né, para vocês? E aí ele conta, né, que a carreira é alguma coisa que a gente escolhe para fazer o resto da vida, e, e aí a entidade, nesse ser de vibração mais elevada, ela até tira um sarrinho, assim, ela fala, interessante, para o resto da vida, e ele fala que sim, né, o Jerry responde que sim, que é para o resto da vida. E a entidade se assusta um pouco, porque nós somos tão mutantes, né, enquanto seres humanos, assim você vai fazer uma coisa para o resto da vida, né? E fazendo essa escolha tão jovem, né? E aí ele pergunta, mas para que serve a carreira, né? Qual é a necessidade de se ter uma carreira? E aí o Jerry responde, né? São crenças culturais e sociais. Existe uma necessidade moral ou até ética de justificar a existência pelo trabalho. Então, eu tenho que estar aqui contribuindo de alguma forma, gerando algum tipo de impacto na sociedade para poder ter dinheiro, para poder receber algo em troca. E se eu não escolho isso, se eu não traço essa carreira, se eu não me dedico a alguma coisa, significa que eu sou inútil para a sociedade. E aí eu me desconecto com aquilo que a sociedade fala que é o que eu tenho que ser, né? Eu tenho que escolher uma carreira, eu tenho que prover meu sustento, eu tenho que oferecer algo em troca para poder receber o dinheiro. Só que muitas pessoas fazem isso na hora da pressão, pensando só no dinheiro que vão receber e não no propósito que elas vão exercer na vida, né? E aí gera essa desconexão entre trabalho e propósito, que gera uma insatisfação que, por consequência, limita o crescimento dessa pessoa. Que é isso que a gente estava falando no comecinho da aula, né? Porque tantas pessoas, nesse momento, pensando, repensando carreira, fazendo transição, procurando propósito, né? O que está acontecendo nessa sociedade que não está fazendo mais sentido? E a visão do livro, né, do livro Dinheiro Atrás Dinheiro que a gente está estudando, a proposta é a carreira como um fluxo.
uma adaptação e um alinhamento com quem você realmente é. E eu achei isso muito interessante, porque a gente tem vários exemplos, né, na sociedade, de pessoas que fazem aquilo que gostam muito, né, e a gente vê aí, né, os youtubers, né, tem muita leveza nessa troca pelo dinheiro, porque fazem o que gostam, e são super bem-sucedidos, né, e às vezes a pessoa tem vários diplomas, estuda muito, trabalha em empresas grandes, longas horas, e não é feliz, e não tem a recompensa financeira que espera também, né? E é bem interessante essas crenças que a gente vem trazendo ao longo dos anos, né? Numa sociedade que era muito diferente há muitos anos atrás, e que agora está mudando outra vez, e por que que a gente tem que escolher uma carreira e morrer trabalhando nela, se aposentar trabalhando nela, né? Ainda mais se ela não promove, né, aquela sensação de propósito que a gente está buscando, de missão, de alinhamento com o seu eu. E isso, né, traz sofrimento quando você faz alguma coisa que não traz alinhamento com o seu eu verdadeiro, com o seu eu interior. E eu trago mais uma pergunta para reflexão aqui. Qual foi o maior influenciador da sua escolha de carreira até agora? Quando você pensou na sua carreira, o que te influenciou a escolher essa carreira? Foram sonhos dos seus pais? Ou até exemplos deles, né? Às vezes, não, todo mundo na minha família é médico. Então, eu tinha que ser médico também, sou médico. Ou ao contrário, né? Meus pais eram, sei lá, vamos usar médico de novo, né? Eram médicos, tinham uma vida louca, nunca paravam em casa, e daí eu tomei aversão a isso, e escolhi uma carreira totalmente oposta, mas nem era tanto o que eu queria, era só para não ser médico, porque eu não queria essa vida louca, e escolhi uma carreira aleatória que eu nem fui pesquisar muito, que nem sabia se eu gostava de verdade. Ou o meu pautador de escolha de carreira foi o dinheiro. Quanto de dinheiro que eu achava que aquela carreira ganhava, e aquilo para mim foi o meu maior objetivo, meu maior influenciador, eu quero ganhar dinheiro. Ou não tive opção, eu tinha que trabalhar para poder pagar, né, a minha escolha de carreira, e eu fui estudar aquilo que eu já estava trabalhando na época, porque daí ia facilitar um pouco minha vida, né? Eu ia subir de cargo um pouco mais rápido, então isso pautou a minha escolha e me influenciou na minha escolha de carreira. Qual foi o seu maior influenciador na sua escolha de carreira até agora, tá? Bom, e aí, né, vem o que é carreira na visão desse livro que a gente está estudando, fantástico, que é Dinheiro Atrai Dinheiro, de Sarah Hicks e Jerry Hicks, que traz uma nova definição, né, para essa palavra carreira, né? Então, a definição tradicional versus a abordagem vibracional, né? E aí eles colocam isso como uma tríade, né, de intenções. Quando você escolhe a sua carreira de maneira pensada, né, com um propósito, ela vai gerar 3 sentimentos: liberdade, alegria e crescimento, como base de toda a experiência da sua carreira. Ela vai te gerar liberdade, alegria e crescimento. E aí a gente vai na base, né? Qual que é o que a gente busca enquanto ser humano? O nosso ser, por si só, quer ser livre. A liberdade é a nossa maior busca aqui nessa terra, né? Enquanto a gente está aqui temporariamente humano, né? Que é uma fala até da Mãe Andrade. Enquanto estamos aqui humanos, a nossa busca é pela liberdade. Somos seres livres, né? E por isso é tão importante para nós a liberdade. Então, isso é a base da felicidade para todos nós. Por isso que a busca pelo dinheiro é muito alta, porque dinheiro e liberdade são sinônimos. Dinheiro promove liberdade de escolha, eu comer onde eu quiser, morar onde eu quiser, trabalhar com o que eu quiser. São sinônimos nessa sociedade, né? Então, por isso que a busca pelo dinheiro é tão alta. Grande parte da população ainda procura o dinheiro, quer o dinheiro, porque a gente foi feito para ser livre e o dinheiro, nesta
nesse mundo material, é o que promove a nossa liberdade, na visão de muitas pessoas. Então, a base essencial, né, para a gente ser feliz na nossa carreira é liberdade. Sem liberdade não tem felicidade. Ah, eu me sinto presa na minha carreira, eu não sinto que eu tenho a liberdade que eu sonhei um dia. Vai gerar conflito vibracional, e aí tudo aquilo que você quer, para cima disso não vai acontecer. O alinhamento não está acontecendo. Então, você não consegue gerar o próximo passo, que é a alegria, né? O objetivo final de toda ação é a alegria. Você tem que se sentir feliz com aquilo que você está fazendo. Então, se você não consegue se sentir livre, que é a base da existência humana, você não vai gerar alegria. Você não consegue ir para o próximo passo. E aí você não consegue, muito menos ir para o próximo, que é o crescimento. O crescimento é o resultado inevitável quando alinhamos desejos e crenças. Essa tríade, né, liberdade, alegria e crescimento, é a base essencial para toda a carreira. Seja lá qual ela for, que faz sentido para você, não interessa, ela tem que ser a base da sua carreira, para você sentir o propósito, a missão, o legado, aquele preenchimento daquele vazio, né? E aí, pensando, né, nas várias perguntas que a gente já fez aqui, sua carreira atual permite liberdade e crescimento? Dá uma pensadinha aí, né? Não, Ivanise, não me gera essa liberdade e esse crescimento. Não consigo pensar na minha carreira e ter esse sentimento de alegria que eu sempre busco, né? Eu não sei por quê, porque eu estudei tanto para isso. Eu queria tanto quando eu era mais jovem, mas agora não me satisfaz, porque está faltando um pouco, uma base, alguma coisa dessa tríade aí para você, nessa construção de carreira. Está faltando alguma coisa aí. E o que é essa coisa? Né? A gente precisa começar a olhar para dentro e ver, me gera liberdade? Me gera crescimento a minha carreira atual? Ah, gera. Não gera. Provavelmente, se você está aqui é porque não gera, tá? Mas é uma avaliação para você fazer com você mesmo. E a gente vai fazer alguns exercícios depois para vocês identificarem essas coisas, para vocês identificarem pontos a serem trabalhados na carreira que não estão alinhados com o seu propósito, que por consequência não trazem aquela liberdade financeira que você espera, aquele senso de propósito que você espera, tá? Bom, felicidade e trabalho, construindo o alinhamento. E aí tem uma lista enorme, né? Que eu coloquei aqui porque eu achei muito, muito importante isso, né? Ai, Vinícius, mas eu já estou velha, eu já estou velho para mudar de carreira, ou eu já estou, sei lá, eu sou a renda da família, então não posso mudar de carreira de jeito nenhum, porque não sei como fazer. Vamos começar pelo começo, né? Nada tá tarde. Você tem a sua experiência de vida, eu tenho a minha, e os tempos são diferentes para cada um. Cada um tem sua experiência própria nesse mundo material. Então, você não está atrasado para nada. Você está super dentro do seu tempo. Tem que estar onde você devia estar. Mas se está gerando infelicidade, não está gerando a liberdade que você sonhou um dia, dá para alinhar. Dá para ver o que eu posso fazer para poder me alinhar com isso tudo. A felicidade é o ponto de partida. Tá? E aí a entidade, né, que chama Abraham, que a entidade, é o nome dado à entidade, ao ser de vibração mais elevada que Jerry está conversando. Ele fala, né, algumas coisas para o Jerry, né? Quando o Jerry começa a questionar sobre carreira, felicidade, propósito, alinhamento, liberdade, alegria, ele começa a dar algumas dicas para o Jerry, né? E ele fala, faça da felicidade sua carreira.
E a vida profissional será uma extensão disso. Qual que é o erro comum? Buscar dinheiro ou prestígio para então alcançar a felicidade. E aqui eu faço um parênteses, que Jerry menciona uma parte do livro, bem no comecinho ali desse capítulo, que existe uma pesquisa, ele não menciona a base da pesquisa, onde ele achou isso, mas ele diz que leu uma pesquisa, que quando é oferecido para as pessoas prestígio ou mais dinheiro, as pessoas optam pelo prestígio. E eu fiquei bem reflexiva sobre isso, porque toda vez, né, que a gente pensa em subir de cargo, a gente pensa no dinheiro normalmente em segundo plano. O prestígio vem primeiro. Eu ter um cargo XPTO que vai me gerar na sociedade um empoderamento, ou um lugar de fala onde eu tenho este cargo, né? Isso é prestígio. E o que é prestígio? É você ter a aprovação dos outros. E esse é um erro comum, porque a gente não está preocupado em criar nossa felicidade. A gente está preocupado em ter a aprovação dos demais. E isso é um erro muito comum na carreira. A gente quer ter um título que nos dê um selo de que eu sou fulano de tal, e você se identifica pela sua carreira. É muito comum que nas falas, né, de rodas de conversa, as pessoas perguntem, e você faz o quê? Você trabalha com o quê? É a primeira pergunta, se não a segunda, da conversa, para saber com quem que eu estou falando, que título que tem essa pessoa, de empoderamento na sociedade, para eu saber com quem que eu estou falando. Ninguém fala assim, qual que é o seu propósito de vida? Ninguém pergunta isso, vocês já perceberam? Pergunta onde você trabalha, o que você faz. E isso é prestígio. E é um erro comum nosso, muito comum, de queremos o prestígio e não a nossa felicidade. Né? E aí, Abraham fala, né? Faça da felicidade a sua carreira. E aí a gente tem que entender o que é carreira para a gente. Né? Faça disso a sua carreira e a vida profissional vai ser uma extensão disso. E quando a gente coloca o prestígio na frente da felicidade, é normalmente para agradar outros, para se comparar com outros. E a gente já viu em algumas aulas que se comparar com os outros é o pior erro que a gente pode cometer quando a gente está falando de prosperidade financeira, quando a gente quer atrair dinheiro. Porque o que é sucesso para o outro não é sucesso para mim. Eu não posso querer me colocar numa caixa onde se encaixa o outro e não eu. E aí isso gera um descontentamento, um desalinhamento vibracional muito grande daquilo que eu emano como pensamento positivo, como aquilo que eu quero, porque eu uso o outro como parâmetro, e não o que é realização para mim, tá? Bom, o papel do alinhamento vibracional no trabalho. O estado em que desejos e crenças estão em harmonia, permitindo que o fluxo natural de energia direcione suas escolhas. Esse é o alinhamento vibracional quando a gente fala de carreira. Eu tenho um desejo, e aí a gente fala de outras aulas, né, que a gente já falou sobre isso. Não existe nada que esteja morando no nosso coração como desejo, como sonho, que não seja realizado. Tudo aquilo que a gente sonha, que a gente deseja, veio como um convite do nosso eu interior, do nosso Deus que mora em nós, da nossa centelha divina, para a gente experienciar aquilo, viver aquilo. E existem já uns meios para isso acontecer. A centelha está só, a sua centelha, o seu Deus interior, Deus, seja qual Deus você acredite, ele está esperando só você se alinhar na vibração desse desejo para ele te proporcionar essa materialização do desejo. Então, quando eu alinho os meus desejos e as minhas crenças, e aí a gente pode colocar crenças com aquilo que a gente acredita que é real, que é possível. Quando eu alinho tudo isso, isso entra em harmonia.
e aí eu permito que o fluxo natural de energia comece a direcionar minhas escolhas. E aí vão vir oportunidades que a gente nem esperava, pessoas que a gente nem conhecia se colocarem no nosso caminho. As coisas vão chegando numa congruência, os caminhos vão se alinhando, até que eu consigo ter uma clara visão sobre o que escolher. Sem alinhamento, ou a busca por aprovação e validação externa, eu vou gerar estagnação. Eu não vou sair de onde eu estou agora. Então, primeiro de tudo, o que é uma carreira bem-sucedida para você? Que gere a tríade, lembra a tríade que a gente conversou? Liberdade, alegria e crescimento. Pensa nessas três coisas. Primeiro, para você desenhar a sua carreira ideal, a sua carreira dos sonhos. Tome isso como base primeiro. E aí, quando você pensar nisso tudo, comece a pensar nos seus desejos. O que eu gostava de fazer quando eu era criança? O que eu falava que eu ia ser? Tenta voltar um pouco no tempo e lembrar o que te fazia muito feliz quando você era criança, que você sonhava em ser. E aí começa a harmonizar essa tríade com os seus desejos. Mesmo estando numa carreira hoje que ainda não te faz plenamente satisfeito ou satisfeita. Mas começa a buscar essas respostas, para você começar a entender que o crescimento só vai vir dessa base, não vai vir de outro lugar, né? E aí ele dá alguns exemplos práticos, né? O Jerry dá alguns exemplos práticos, ele fala da pressão que ele sentia para se conformar com as expectativas alheias e só encontrou a realização ao abandonar essa necessidade. É aquilo que a gente estava falando sobre o prestígio, né? O Jerry só encontrou a real felicidade quando ele abandonou, quando ele parou de se importar com o que os outros pensavam, as expectativas dos outros, a pressão da sociedade. Ele começou a deixar isso de lado para ele começar a se entender enquanto ser único, vivendo essa experiência humana nessa terra que era só dele. Ele não cabia em nenhuma outra caixa, ele só cabia nessa caixa que ele estava vivendo, nesse avatar, nessa experiência de vida. Você nunca será verdadeiramente livre até que substitua o desejo de agradar os outros pela intenção de se alinhar com quem você realmente é. E aí, a gente precisa identificar os nossos bloqueios também, né? Que fazem com que o nosso alinhamento pessoal não fique congruente, né? Quais são os meus bloqueios? Bom, eu escolhi a minha carreira baseado no que minha mãe esperava de mim. Eu queria fazer a minha mãe feliz, ou os meus pais felizes. Eu queria atender a expectativa deles. Foi aí que eu escolhi minha carreira. Isso era um bloqueio, né? Eu não tinha a opção de escolher por aquilo que eu realmente queria ser, né? Eu faço orientação de carreira também, por eu ver, né, de RH, e tem muito jovem, né, que está nesse momento de escolha de carreira, de pressão, que eu tenho que escolher uma carreira agora para o resto da vida, e se baseia muito no que o pai e a mãe um dia talvez sonhou para eles, mas não conseguiram realizar a seu tempo, e eles projetam isso nos filhos. E os filhos acabam cedendo essa pressão, que querem agradar os pais, né? Não, o meu bloqueio é porque eu queria ter uma vida financeira plena e eu vim de uma família muito humilde, então eu queria uma carreira que trouxesse dinheiro, mas não trouxe a minha felicidade. E às vezes não trouxe nem o dinheiro, tá? Porque é difícil gerar esse dinheiro com esse bloqueio ou esse desalinhamento com quem você realmente é, né? E aí tem algumas reflexões aqui para a gente fazer. Quais expectativas sociais você ainda tenta atender na sua carreira? Às vezes a gente já está com, sei lá,
já passou essa fase de ter que escolher para agradar os pais, a gente já casou, já tem filhos, tá, já numa idade mais madura, mas a gente ainda fica tentando atender expectativas sociais na sua carreira, né? Onde você sente falta de liberdade na vida profissional? Ai, mas eu queria trabalhar de qualquer lugar. Eu gosto de trabalhar da minha casa, mas eu não posso, tenho que ir todo dia para o meu trabalho. É onde você sente falta de liberdade na sua carreira. Identifica esse ponto, né? E aí, esse PDF eu coloco lá no nosso grupo de WhatsApp, né, de estudos, para vocês terem essas perguntas depois, né? Como que eu identifico essas barreiras que eu ainda tenho, às vezes já na idade adulta, né, já na idade que todos consideram que eu tenho que estar estável, né, tem que ser estável na minha carreira, e eu ainda gero, né, esse desconforto em mim porque eu quero atender expectativas da sociedade, ou porque eu quero atender expectativas da minha família, né, onde mora, né, esse desalinhamento vibracional de pensamentos, sentimentos e emoções com a minha carreira, né? Bom, vamos para a base do sucesso sustentável, né? Como que eu faço tudo isso, então, né? Se eu ainda não encontrei minha liberdade. A liberdade é a base do sucesso sustentável. A partir do momento que você se sente livre, que é a base da pirâmide lá da tríade que eu mostrei para vocês, todo o resto acontece, porque nós fomos feitos para sermos seres livres. É a base, é a nossa essência, ser livre, ter liberdade. É a nossa base existencial, né? Você nasceu com a intenção de ser livre. Isso não é algo que você conquista, mas você já possui, a gente já nasceu com essa aptidão, com esse direito de ser livre. Toda vez que a gente não se alinha com isso, a gente sofre. E quando a gente sofre, a gente emite pensamentos e vibrações de baixa frequência, né, de sofrimento, e a gente se desalinha com aquilo que a gente realmente é, e a gente não consegue passar para o próximo nível, a gente não consegue atrair aquele dinheiro que a gente queria, porque tem um desalinhamento vibracional ressoando aqui dentro, falando que eu não tenho felicidade ainda, eu não sou livre com aquilo que eu faço, eu não gosto às vezes daquilo que eu faço, aquilo que eu faço é muito sofrido para mim, eu não tenho a liberdade que eu sempre quis, eu não ganho tanto dinheiro quanto eu gostaria, e isso vai gerando um desalinhamento vibracional muito grande. E aí a gente não consegue sair do lugar, isso gera estagnação. Como a falta de liberdade afeta o desempenho profissional. A pressão de agradar os outros desvia o foco do alinhamento interno, que é o que a gente a aula toda, né? A busca por prestígio ou validação externa nunca gera satisfação duradoura. Por quê? Porque a gente não é o foco, né? O outro até pode se basear, de vez em quando, no sucesso da gente, né? Mas dura pouco, né? Assim, se você escolheu sua carreira para tentar agradar seus pais, por exemplo, eles ficaram felizes lá naquele momento que você escolheu a carreira, quando você se formou, talvez, ficaram muito felizes de lá, né? Você se graduou, pegou seu diploma, eles estavam lá, poxa, que legal, formei meu filho. Quantas falas a gente escuta assim, né? Formei meu filho. E aí a vida vai passando, né? Você já não é mais o foco da atenção dos seus pais. E não é aquela, já não tem mais aquela satisfação que seus pais sentiram naquele momento que você se formou. A vida continuou, né? E você ficou nessa carreira, presa nesse ciclo, porque você queria em algum momento agradar alguém. Você deixa de ser o foco muito rápido quando você quer gerar satisfação no outro. Né? O outro continua com a vida dele, né? Pode ser que, sei lá, seu pai e sua mãe ainda digam, meu filho é engenheiro, meu filho é advogado, e enchem a boca para falar disso, porque eles se orgulham disso. Mas é nesse momento que, né, que você gera satisfação dos seus pais, se você escolher a sua carreira para poder agradá-los, né? A sua vida continua acontecendo, independente deles sentirem satisfação ou não por aquilo que você
escolheu como carreira, né? E aí eu escolhi uma carreira que eu não gosto para satisfazer o outro. E tô nela, tô morando nela há anos sem ser feliz, né? A busca por prestígio ou validação externa nunca gera satisfação duradoura. E aí tem um exercício prático aqui de novo. Eu coloquei muito exercício prático aqui, que é bem profundo isso, né? Bem reflexivo. Quando a gente fala de carreira, principalmente, normalmente as pessoas que estão nessas aulas já estão estabilizadas em algum trabalho, né? Mas não estão felizes na carreira. E aí eu coloco exemplos práticos para a gente ir no cerne da questão, né? Identifique uma área em sua carreira onde você sente que perdeu a liberdade. E aqui, qual é a liberdade, gente? A liberdade é a base de toda a construção da sua tríade, que gera alegria e depois gera crescimento. O crescimento vai acontecer se você sentir a liberdade, se você sentir o fluxo de liberdade acontecendo dentro de você, porque você foi feito para ser livre, né? Escreva uma ação simples para reconquistar essa liberdade. Então, você identifica na sua carreira algum lugar onde você perdeu a sua liberdade, e aí você vai escrever uma ação simples para reconquistar essa liberdade, que é a base da sua tríade, é a base da sua essência de vida. A gente nasceu para ser livre. Então, se no meu trabalho eu estou me sentindo preso dentro de uma caixa, apertada, que é essa coisa que me aperta, que tira a minha liberdade, e eu vou escrever uma ação simples para poder trocar essa sensação de encaixotamento, de enlatamento literal, para eu ter essa sensação de liberdade outra vez. E aí lembra das outras aulas que a gente falou, que quando é muito difícil um pensamento, né? Ai, mas eu fico confuso, porque, nossa, sei lá, eu me sinto totalmente presa em tudo. Lembra daquela metáfora que a gente contou umas 3 aulas atrás, que Jerry conta sobre a cordinha mais fina, né? Quem não estava aqui, vou contar rapidamente. A gente falou umas aulas atrás, o Jerry, né, que é o interlocutor do livro, ele estava num cais e ele estava só apreciando a paisagem. Ele percebeu que chegou um navio muito grande para atracar naquele cais. E ele percebeu que os marinheiros que estavam no navio jogavam para quem estava em terra uma corda muito pequena. E aí os que estavam em terra começavam a puxar aquela corda. E ele pensou, né? Você imagina que esse navio vai ficar seguro no cais com essa cordinha fininha, né? De jeito nenhum. Pô, tá louco? Ele percebeu o trabalho dos marinheiros, né? Quando essa cordinha fininha estava acabando, eles amarravam uma corda um pouquinho mais grossa, e aqueles que estavam em terra conseguiam puxar a corda até chegar nessa um pouquinho mais grossa. E continuavam puxando. E aí, quando essa corda um pouquinho mais grossa estava quase acabando, eles conectavam uma corda um pouco maior. E aí eles conseguiam puxar essa corda um pouco maior. E eles foram fazendo esse trabalho até eles conseguirem mandar para a terra, né? Puxarem para a terra a corda gigante e realmente segura o navio ao cais, ao porto, né? Porque se eles tentassem jogar essa corda enorme de uma vez, ela não ia chegar em terra. Ela era muito pesada, muito difícil de ser manipulada. Então eles iam de cordinha em cordinha até conseguir chegar nessa cordona que realmente ia ser atracado ali no cais para segurar o navio gigante. E aí ele fez uma analogia, né? Ele colocou isso com pensamentos nossos, né? Está muito difícil eu conseguir pensar em algo muito grande para vibrar naquela frequência. Pensa num pensamento pequeno de alívio, que vai trazer momentaneamente recurso de boa vibração para você. Então, se está muito difícil você encontrar na sua carreira todas as coisas que tiram a sua liberdade e escrever uma ação sobre isso, encontre uma coisa que nesse momento você
vê como algo que tira a sua liberdade na sua carreira. E aí, como uma cordinha pequena, escreva uma ação simples, né? Ah, eu vou todos os dias para o escritório, e eu gostaria de ir 2 vezes por semana. Que ação simples eu posso tomar para começar a desenvolver a vibração, a energia dessa liberdade de ir 2 vezes por semana sobre o escritório? Qual que é essa ação simples que eu posso fazer nesse momento, que é essa cordinha mais fininha, que vai me reconectar com a minha liberdade? Tem alguma coisa que você goste de fazer lá no escritório, quando você está? Eu já trabalhei em lugares onde o escritório tinha uma área verde muito bacana. E aí, na hora do meu almoço, eu sentava um pouquinho, uns 10, 15 minutinhos, nessa área verde para contemplar a natureza. E isso me trazia uma sensação de liberdade, ainda que momentânea, mas era a cordinha menor que eu conseguia gerar naquele momento, me fazia me conectar com a minha energia boa, com a minha vibração mais elevada, com quem realmente eu sou. E aí aquilo me gerava uma sensação de satisfação, e me gerava uma sensação, um sentimento de liberdade, ainda que pouco, mas me gerava, e aquilo era o suficiente para eu, no outro dia, gerar um sentimento um pouco maior, numa outra situação, e aquilo ir conectando uma cordinha na outra, até eu conseguir gerar esse pensamento de liberdade, de satisfação, de congruência com aquilo que eu realmente sou, que é a liberdade. Então, encontre a sua cordinha pequena, para você ir alinhando os seus pensamentos de carreira, pensando sempre na tríade: liberdade, alegria, crescimento, tá? Bom, decidindo o que você realmente quer. E aí a gente volta em alguns pontos lá no livro que eles, né, o Jerry Hicks e a Esther Hicks, né, junto com o Abraham, fala, você tem que saber o que você quer e não o que você não quer. O que você não quer, você já sabe, né? Mas o que você quer, então, ao invés disso? E ele menciona no livro é, um outro livro, que é de Napoleão Hill, que chama Pense em Riqueza, que é um livro bem bacana também, quem não leu, tiver vontade de ler, é um livro bem legal. Ele é mais denso no entendimento, mas ele é legal de ler, né? O Pense em Riqueza, de Napoleão Hill. E aí ele fala que ele leu esse livro em algum momento, Jerry, e aí a primeira frase que impactou muito ele no livro foi essa frase: decida o que você quer e escreva. Quando você escreve o que você quer, você tem a parte visual, parte motora, e você pensa muito para escrever. Então, você está ativando muita coisa dentro de você boa, quando você escreve o que você quer. Ai, Vanessa, eu não gosto muito de escrever. Escreve. Pega uma caneta, um papel ou um lápis e escreve o que você quer. Isso te ajuda visualmente a saber o que você quer. Isso te coloca em conexão com o pensamento quando você escreve o que você quer. E ele fala que viu isso no livro, Jerry, né, nesse livro Pense e Riqueza, que ele leu de Napoleão Hill, e ele viu essa frase: decida o que você quer e escreva. E aí, Abraham fala também, né? Se sua experiência gerou o desejo, ela também tem os recursos para realizar. Então, se você escreveu algum desejo que você quer, alguma coisa que você quer, se isso veio na sua mente, se isso te gerou o desejo, isso também vai te dar os recursos para você realizar esse desejo. Então, escreva o que você quer, de forma positiva e afirmativa. Porque é isso que vai direcionar a sua energia, o seu foco. Se você pensa naquilo que você quer, você sabe para onde você quer ir. E as coisas irão acontecer para você realizar esse desejo. Então, aqui tem um passo a passo, que eu também vou deixar lá no PDF para vocês depois darem uma olhada. Identifique seus desejos. Liste os aspectos mais importantes para a sua felicidade profissional.
Lembra que a gente está falando de carreira aqui, nessa aula, né? Então, você vai listar, vai fazer uma lista, você vai escrever quais são os aspectos mais importantes para a sua felicidade profissional. Depois você vai encontrar suas crenças limitantes, você vai reconhecer as suas crenças limitantes. O que impede que você acredite que isso é possível? E aí, isso é muito importante, gente. Você identificar o que impede que você acredite que isso é possível de acontecer. Essas são as nossas crenças. Aquilo que pregaram para nós, aquilo que contaram para nós, aquilo que a sociedade impôs para nós. Identifique essas crenças. Elas vão fazer muito sentido para você quando você identificá-las. Crie um alinhamento. Pratique a expectativa positiva. Eu tenho uma pessoa que eu sigo também, que é o Bruno Gimenez e a Paty Cândido, que eles falam muito sobre isso. Você criar expectativas positivas. Todos os dias você criar expectativas positivas. É muito bom esse exercício, quando você espera o melhor de tudo, quando você espera o melhor daquilo que você quer, né? Você gera uma atmosfera de expectativa positiva e não tem como ser diferente daquilo que você espera, porque você gera um alinhamento vibracional com aquilo que você quer, né? Então, pratique a expectativa positiva. Como? Visualizando suas conquistas como já realizadas. E aí, gente, entra muito você desenvolver o hábito, e eu falo isso todas as aulas, a prosperidade, ela é um hábito, ela precisa ser desenvolvida assim como músculos. A gente quer músculos, né, quando a gente quer desenvolver um corpo, músculos, a gente não vai para academia praticamente todo dia, e vamos lá fazer os exercícios para criar esses músculos. A prosperidade financeira é exatamente igual. A gente tem que criar o hábito. A gente tem que exercitar a mente, dominar os nossos pensamentos de forma, não brigar com eles, mas reconhecê-los, né? Pôr atenção neles e gerar expectativa positiva, pensando naquilo que a gente quer como se já tivesse realizado. Então, é parar alguns minutos por dia, refletir naquilo que eu desejo, que eu sonho, e gerar expectativa disso através de uma visualização. Se você não consegue visualizar, faça recortes. Eu tenho aqui atrás, até aqui, ó, vocês estão vendo aqui, é meu quadro de visualizações. É recortes daquilo que eu quero para mim, de casa, de carro, de vida, de alinhamento, tudo aquilo que eu quero para mim está recortado aqui. Está colado aqui. Está na frente, né? Agora está atrás, porque né, eu estou atrás por conta da gravação, atrás, mas fica visível para mim. Se eu não consigo pensar nisso, então eu vou criar um método. Eu vou criar um quadro de desejos. E vou colar ali imagens que me remetam a esses desejos. Eu vou criar uma caixinha da gratidão, que a Maya Andrade fala muito sobre isso. Escreve o seu desejo como se ele já tivesse sido realizado e põe numa caixa, põe num pote e coloca lá, desejos realizados. Põe uma cinta ali, escreve e coloca todos esses seus desejos lá dentro. E uma vez por semana, você tira, lê, coloca de novo. A hora que esse desejo se realizar, você tira ele de lá e põe ele numa caixinha guardada com um desejo realizado. E aí você coloca um novo. Desenvolve métodos para criar essa expectativa positiva daquilo que você quer, tá? E aí tem, né, o próximo, já estou até contando para vocês, né, estou dando spoiler aqui, né? Escreva um desejo profissional em formato afirmativo e conecte-o a um sentimento positivo. E aí tem um exemplo. Eu amo o impacto que tenho na vida das pessoas com o meu trabalho. Ai, Vanessa, eu não gosto de nada no meu trabalho, impossível. Tem alguma coisa que você gosta do seu trabalho. Então, comece a encontrar essas coisas já positivas no seu trabalho atual e comece a escrever
afirmações positivas daquilo que você já gosta no seu trabalho, e seja grato por isso, seja grata por isso. Tem coisas positivas no seu trabalho, com certeza. Encontre essas coisas, é a cordinha mais fininha, é a cordinha pequenininha, que vai gerar sentimentos bons, vai gerar uma expectativa positiva, que vai gerar em você alinhamento vibracional com aquilo que você quer, com a carreira dos seus sonhos, com a vida profissional que você idealizou para você. E isso vai gerar alegria e, por consequência, crescimento em todas as áreas da sua vida. Em conhecimento, em prosperidade financeira, em abundância, em fartura, em saúde, em um relacionamento próspero que você deseja, tudo demais vai. Tem aquela frase na Bíblia, né? Que tudo será acrescentado, né? Se você pensar assim, tudo vai ser acrescentado, seu crescimento vai vir quando você começa a alinhar a sua vibração com aquilo que você veio para fazer aqui, né? Bom, o que a gente tira dessa aula de hoje, né? Você é o criador e o objeto da sua criação. Você pode criar qualquer coisa. Você é o criador disso tudo. Você só precisa se alinhar com aquilo que você realmente é, com quem você realmente é. Seu propósito é experimentar a vida de forma jubilosa, alinhando-se com quem você realmente é. Pense na sua vida extraordinária, a vida dos seus sonhos, a vida jubilosa que você sonha. Pense nela. E isso vai te gerar muitos insights para você escrever, para você se conectar com essa vida jubilosa. Tá? Pergunta final. Se sua carreira fosse completamente alinhada com a sua liberdade, alegria e crescimento, como ela seria? Que carreira é essa? Que nome você dá para essa carreira? O que você está vivendo no seu dia a dia? Quais são as suas tarefas do dia a dia? Qual que é o seu dia a dia? Qual que é a sua rotina nessa carreira? Escreva com detalhes. Pense nela. Que carreira é essa? E aí, eu vou deixar uma tarefinha, né, para vocês fazerem de autoavaliação. Quais passos você pode dar para aproximar sua carreira do alinhamento total com seus valores e propósitos? Faça um checklist mesmo, pensando se não fosse limitações externas, se não fosse os boletos que você tem para pagar, se fosse a sua vida ideal, que carreira que é essa? E aí escreve o passo a passo que você pode começar a fazer para gerar esse alinhamento com os seus valores, com os seus propósitos. Para você viver esse freedom que está aí, né? Que significa liberdade na sua vida. E aí essa base, essa tríade, né, vai ser construída. A base da liberdade, que gera alegria e felicidade, e que, por consequência, vai ter crescimento em todas as áreas da sua vida, incluindo a financeira, tá? Bom, aqui tem um pouquinho de mim, né, você já me conhece, eu sempre deixo no final do PDF, um pouquinho da nossa empresa, segue a gente aí, né, nas redes sociais, né, esses são os nossos contatos, e eu vejo vocês na próxima aula, tá certo? Obrigada por todo mundo que participou até agora, e a gente vai se falando, e qualquer coisa estou à disposição, vou colocar lá para vocês no nosso grupo de WhatsApp, a nossa aula de hoje, tá bom? Bom, eu vou parar a nossa aula por agora, interromper a nossa gravação,